Bom, pessoal, por conta da pandemia do coronavírus, todas as nossas entrevistas estão sendo feitas remotamente. E eu gostaria até de dar uma dica e fazer um pedido a todos. Fiquem em casa. Que bom ter vocês comigo aqui no Conexão 80, nosso programa todas as quintas-feiras, a partir das 20h30. Teremos hoje... É um pássaro? É um avião? Não, é o Gabriel Lotti dando um rasante aqui no Conexão 80, de wingsuit. E para quem gosta de cinema, traremos para vocês, nesse programa, uma entrevista com o diretor, produtor Edu Felistock. Fique com a gente, pegue a pipoca, se posicione no sofá, que tá muito legal. E nesse primeiro bloco nós vamos entrevistar o Dani. Daniel é um baita guitarrista de apenas 14 anos que deixa muito marmanjo como eu no chinelinho para tocar guitarra. Eu fico até triste, eu vou até ir embora. E aí, Dani, tudo beleza com você? E aí, tudo bem, Marcão? Marcelo, nossa, eu me confundi. Peraí, corta. Foi mal. Ai, meu Deus. Olha pra aquela câmera. Pô, Dani, impressionante que com 14 anos você toque dessa maneira, com apenas 3 anos, né, de estudo. Eu vejo que você tem várias guitarras penduradas nas paredes aí do seu estúdio, né? Conta pra gente a sua relação com elas. Cada guitarra com uma coisa pequenininha muda completamente o som. Por exemplo, a madeira muda muito o som, captador, os eletrônicos, tudo muda. Quando eu vou tocar blues, eu geralmente pego uma Stratocaster com single coil, que é um captador que traz um som um pouquinho mais doce, assim, um pouquinho mais leve, e dá um estalo bem legal para tocar blues. Daí se for para tocar jazz, por exemplo, eu pego uma guitarra com humbucker e eu uso o captador daqui, que esse captador, ele é um som bem escuro, que para jazz fica muito legal. Mas também, você pode tocar vários estilos diferentes em uma guitarra, mas acaba virando um vício para os guitarristas, assim. A que você atribui tanta eficiência no instrumento? Eu acho que eu estudei bastante, assim, daí eu comecei a ter muita disciplina com a guitarra. Daí eu atribuo isso porque... eu não entendi muito bem a pergunta. Bom, o que eu fiz pra evoluir rápido na guitarra é praticar. Não é uma coisa muito divertida assim, mas vira divertido quando você vê o resultado que dá. Por exemplo, eu pratico essa frase. Eu pratico ela bastante. Daí quando eu chego nela numa velocidade muito rápida, tipo assim... Isso me fez evoluir muito na guitarra e musicalmente também. Conta pra gente como você administra o seu tempo. Bom, eu vou pra escola, fico umas 8 horas lá, daí eu volto. E quando eu não tenho prova, eu geralmente pego a guitarra e vou treinando bastante. Eu treino basicamente tipo 1 hora, assim. Para quem quer aprender, quais são as suas dicas, as primeiras técnicas que você recomenda? Bom, vou falar a primeira que é bem essencial, é bem fácil, se chama palm muting. Bom, um acorde sem palm muting seria assim. Um acorde com palm muting seria assim. Isso serve para abafar o som e para música pesada ficar bem legal. Daí tem outra que é muito legal para dar efeito no solo, se chama tapping, que é assim. Daí tem outras coisas, tipo arpejo, tremo, trio, tem um monte de coisa. Eu acho que o essencial é um pedal de distorção, que é basicamente esse som, ó. É o som que você pensa nesse som quando você pensa na guitarra, né?
E o som limpo é o som sem distorção, que seria assim, ó. Daí a distorção faz o sinal da sua guitarra ficar distorcido e dá um efeito bem legal. E é o essencial. Qual a importância da sua família no seu desenvolvimento? Bom, sem a minha família eu não teria desenvolvido nem metade do que eu desenvolvi, porque, bom, meu pai me ajuda com os equipamentos, minha mãe me leva para as aulas, minha irmã consegue aguentar o barulho que eu faço sem reclamar, e também meu pai e minha mãe não reclamam. Isso é muito bom que tem mãe e pai que às vezes falam pro filho parar e isso acaba tirando o incentivo. Quais as músicas que você vai tocar pra gente neste primeiro programa? Bom, eu vou tocar Mr. Crowley, do Ozzy Osbourne, eu vou tocar Sultans of Swing, da banda Dire Straits. Vamos fazer o seguinte, para encerrar esse bloco, vamos com o blues do Dani. Estamos de volta com Conexão 80, com Mr. Crowley do Ozzy Osbourne, interpretado pelo Dani. Se liga aí.
pássaro, é um avião? Não, é o Gabriel Lott chegando agora no Conexão 80. Se liga aí. Gabriel, se apresenta pra galera aí, pra galera te conhecer melhor, por favor. Meu nome é Gabriel Lott, eu sou natural do Rio de Janeiro e tenho 41 anos. Eu pratico já o paraquedismo desde 1997, então já tem bastante tempo aí. E eu comecei no wingsuit há 10 anos atrás. Só que eu comecei saltando do avião, que é o natural, né? E logo depois eu comecei a saltar da pedra, um ano depois. Então faz 9 anos que eu salto de wingsuit da pedra e 10 anos do avião. Gabriel, sobre aquela história dos arcos do esporte espetacular que você gravou, que você saltou e atravessou os arcos, né, que estavam pendurados por drones. Conta um pouquinho sobre essa aventura pra galera. Em 2017, na verdade, eu competi num campeonato mundial que chama WWL, que é World Wingsuit League, né? Então a Liga Mundial de Wingsuit, e fui campeão mundial. Então, justamente de acertar o alvo. E aí depois eu comecei a brincar mais de acertar outros tipos de alvo, fui evoluindo aí, acertei um alvo na mão de um amigo meu que estava debaixo de um paraquedas, ele segurando um alvo e eu acertei na mão dele. E aí veio essa ideia de fazer uma coisa inédita, né? Porque outros alvos algumas pessoas já tinham feito. Essa na mão do meu amigo foi inédita, e essa do esporte espetacular, que foram drones segurando os aros, né, também foi inédita. A ideia era justamente não acertar o alvo, ou seja, passar no meio ali do arco, o que seria um pouquinho diferente. Qual a diferença do base jump para o wingsuit? Então, no base jump, na verdade a gente chama de base jump o salto de alguma plataforma, um objeto fixo, né? O base ele é uma sigla, B-A-S-E, que significa Building, Antenna, Span e Earth, que seria prédio, antenas, pontes, né, ou construções assim, e terra, o salto da montanha. Então, quando você salta desses objetos, já é considerado base jump. Você pode fazer o base jump com ou sem o wingsuit. O que vai determinar isso? Primeiro, você querer, obviamente. Segundo, a altura do objeto é importante, porque o wingsuit você precisa de objetos mais altos para você poder saltar. O base jump, sei lá, tem maluco aí que faz até de 30 metros. Eu já fiz de 45, mas não curto muito. Mas você faz saltos mais baixos. O paraquedas, ele é exatamente o mesmo. Eu tiro ele do wingsuit, coloco o paraquedas e posso saltar da montanha. E eu posso colocar o wingsuit, acoplar nele ali, o paraquedas, e saltar e planando ali para longe da montanha. Só que você precisa ter bastante treino do avião no wingsuit, né? Saber controlar muito bem para conseguir saltar da montanha. Por quê? O wingsuit você fica com o braço preso ali. Então é como se fosse uma camisa de força para você se jogar e ter que equilibrar. Quando você está sem wingsuit, você ainda consegue girar os braços, as pernas, correr, por exemplo, para sair de um objeto, se ele for mais difícil, né? Se você tiver que ganhar uma distância. Então, facilita bastante. O wingsuit eu diria que é o segundo passo do base jump. Então, teria que estar um pouco mais avançado. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona o wingsuit. Eu tenho alguns aqui atrás de mim, na verdade uns 13 aqui, mais ou menos. Tem uma coleção de wingsuit. Então, vou pegar no cabide aqui, né? Aqui eu tenho alguns. Bom, o wingsuit ele tem as asas de braço, né? E as asas de perna, tá? Elas são separadas, essas asas. Então é um pouco complexo assim, né? A gente entra na parte de aerodinâmica, o que é muito complexo, na verdade. Então quando a gente pula da pedra, o ar ele entra aqui nesse inlet, né? Nesses copinhos aqui, e faz com que infle a asa. E a asa, uma vez inflada, ela fica rígida, né? De certa forma rígida, e a gente consegue entrar em voo. É um pouco mais complexo do que isso, né? Eu falando assim, porque é muito fácil. Se eu falar para uma pessoa assim, você se joga da pedra, ele vai inflar e você sai voando. Você acha que é só colocar uma roupa, abrir os braços ali, a perna e sair voando. Bom, não é bem assim, porque quando a gente salta, você tem que saltar no ângulo correto também. Porque se eu saltar com a cabeça mais alta do que os pés, eu vou entrar em queda e vou acabar deslizando para trás e batendo na pedra. Se eu saltar muito flat, né, ou seja, muito reto aqui, ela não vai deslocar. Imagina pegar uma folha de papel e largar. Quando a gente pega uma folha de papel e larga, ela desce, né, voando para tudo quanto é lado. Ela não tem um voo certo numa direção. Então no wingsuit, quando eu salto da pedra, eu já tenho que estar com a cabeça um pouco mais baixa que o corpo, ou seja, um ângulo mais ou menos de 45 graus,
para quando ela inflar, aí sim, na hora que ela inflar, eu ganhar essa rigidez na asa e conforme eu vou acelerando, né, a velocidade por causa da gravidade me puxando para baixo, aí sim eu vou começar a deslocar e sair de perto do objeto. Então, por isso é preciso um pouco mais de altura, né, um objeto mais alto, e bastante técnica para conseguir fazer isso aí com segurança. Né? E tem recorde mundial de distância? Então, a gente tem hoje alguns campeonatos. Como o wingsuit ainda é um esporte um pouco novo, eu diria assim, novo da forma como ele está agora, né? Porque, vamos botar aí, há 20 anos atrás, era um experimento ainda, né? Algumas pessoas, principalmente tinha um francês, né? O Patrick Gardon, que em 98 ele morreu, mas ele era um cara que foi um cara que realmente, assim, ele melhorou muito, ele evoluiu muito o voo do wingsuit. Ele fez com que realmente o wingsuit começasse a voar legal. Então é um esporte relativamente novo. Vamos lá. Dentro desse novo wingsuit, a gente tem algumas competições. Às vezes as pessoas cortam algumas modalidades, às vezes colocam, mas basicamente tem se competido aí em 3 modalidades. Eu participei de um campeonato mundial desse aí lá na China, onde a gente saía da pedra e a gente tinha que ir lá embaixo, em cima de um telhado, a nossa referência era um telhado lá embaixo. Quando você saltava da pedra, quem conseguia passar mais alto naquele telhado, ou seja, quem passasse mais alto acima daquele telhado, significa que o cara teve uma melhor performance de voo, né? Conseguiu manter o voo mais alto. Para medir isso, a gente usava um GPS. Cada um tem um GPS que a gente bota no capacete. Um GPS feito para isso aí. Ele é bem preciso, ele é ligado, conectado, né, a 11 satélites, então é bem preciso. Então essa é uma das modalidades. A segunda modalidade, que é a modalidade que mais tem crescido, assim, mais tem interessado as pessoas, talvez porque seja legal de assistir, né, é o campeonato de acertar o alvo. Então a gente coloca um alvo de isopor, né, com os pontos ali, como se fosse um tiro ao alvo mesmo. Então o centro valendo 100 pontos, depois, 80, 70, 60, enfim, diminuindo ali. E a gente salta com uma haste no capacete, né, como se fosse um chifre para frente ali de unicórnio. E eles colocam uma câmera de alta resolução, né, tem muitos frames por segundo. Então a gente vem voando, aonde aquele chifre ali entrar no isopor, a câmera vai mostrar exatamente aonde você acertou com aquele chifre. Se você acertou no meio, fez 100 pontos, se acertou em 80, e assim vai. Então você vai fazer diversos saltos, vai somar esses pontos, e quem tiver mais pontos no final vai ser o campeão. Esse daí eu fui campeão em 2017, e foi assim, muito maneiro, porque foi o primeiro brasileiro, né, a ganhar um campeonato mundial assim, de wingsuit, e para mim foi muito interessante, assim, eu fiquei bem feliz porque foi algo surpreendente, eu não esperava isso aí. E a terceira modalidade, que eu acho que é a mais antiga, né, a mais comum, que não é tão interessante para quem assiste, mas para quem participa é bem legal, que é a velocidade. Então, a mesma coisa, os organizadores eles marcam um ponto no chão fixo, por exemplo, uma casa, ou pode colocar uma faixa mesmo no chão, e a gente salta da pedra, e quem cruzar ali no tempo, né, no menor tempo, vai ser o campeão. Eles usam para isso aí também uma câmera de alta, super, hiper assim, definição. Você não consegue nem enxergar uma imagem, essa câmera não serve nem para mostrar a imagem, né? Ela fica só os quadriculados em volta da pessoa, e aí o cara lá que está mexendo na máquina, ele vai ver o quadrante mais extremo do cara que saltou ali, qual segundo, né, milésimo de segundo que ele cruzou a linha. Porque esse campeonato hoje em dia, você pega aí de 20 atletas participando, do primeiro para o último colocado, você tem 1,5 segundos de diferença. Então o campeonato é definido em milésimos de segundo, ou seja, é bem preciso essa medida aí. É um campeonato bem difícil também, porque quando a gente fala em acelerar um wingsuit, né, voar o máximo dele ali próximo ao chão, a montanhas, isso fica bem complexo, né? Para explicar que eu levaria bastante tempo, mas para quem conhece aí sabe que é bem complexo, é bem perigoso, assim. Cara, o Patrick era o cara que voava com o cachorrinho nas costas ou não? Esse que voava com o cachorrinho foi o Jim Potter. Ele morreu, acho que foi 2015, 2016, Jim Potter. Ele voava lá em Yosemite, né, nos Estados Unidos, com o cachorrinho.
escalador. Não foi o Patrick que passou por aquela fenda na pedra? Não, esse aí é outro. Tiveram conhecidos dois caras que passaram na fenda. Um foi o Alexander Poli, um italiano, e o outro foi o Uli Emanuele. Desculpa, o Alexander Poli ele era misturado, mas é norueguês com italiano, e o Uli Emanuele era um italiano. Os dois já morreram também praticando esse esporte. Complicado. O Patrick Gardon, né, que foi o francês que estava falando, ele morreu, ele não chegou a fazer saltar da pedra com wingsuit, ele saltava só do avião. Mas ele foi um cara assim, que ele realmente revolucionou o esporte. Já existiam outras pessoas voando de wingsuit antes, mas ele criou algumas coisas no wingsuit assim que melhoraram muito a performance dele. Ele foi um cara, um marco assim, para mim pelo menos, no esporte. Rapaz, é bem tranquila a sua vida, né? O seu esporte arriscadíssimo, que é o base jump com o wingsuit, e o seu trabalho, se não é mais, é igual, né? Porque o Gabriel é sniper da Core no Rio de Janeiro. Então, essa relação para mim, elas se completam, né? Eu, quando estou trabalhando na polícia como sniper, e ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente tem bastante aí trabalho, bastante ação, é comum eu lidar com a perda, né, de alguns amigos. Infelizmente eu já perdi alguns amigos no trabalho, e no esporte não é diferente. Eu também já perdi alguns amigos, porque o meu esporte também é arriscado. A minha profissão é arriscada e o meu esporte é arriscado. Dos dois lados eu já perdi alguns amigos, e eu acho que a gente vai aprendendo a lidar, quando está próximo a gente, né, a gente vai aprendendo a lidar com isso um pouco melhor, entendendo um pouco mais assim, entendendo que as pessoas, algumas pessoas, quando elas optam, né, por uma profissão de risco, um esporte de risco, elas estão ali, digamos assim, aceitando justamente o risco que você corre quando você está praticando isso. Então, hoje eu na minha profissão, no meu esporte, eu sei que alguma coisa pode acontecer comigo, né? E perder a vida para mim, se eu estiver praticando o meu esporte ou trabalhando, é algo que eu diria, se eu pudesse falar, né, depois, se houvesse vida após a morte, ou se há, não sei, eu diria assim, não, beleza, eu não me arrependo hoje. Por quê? Porque eu aceito esse risco. É tão bom para mim, me faz tão feliz praticar o esporte ou o meu trabalho, que eu aceito esse risco. E eu perdi alguns amigos que pensavam igual a mim. Então eu não me arrependo, eu não fico tão chateado por eles assim, porque eu penso o seguinte, eles sabiam o que estavam fazendo e aceitaram esse risco. E infelizmente aconteceu. Obviamente que eu não quero. Então eu tento praticar o meu esporte da maneira mais segura possível. Como? Estudando, entendendo como funciona, vendo os casos que já aconteceram de acidentes para eu poder aprender com o erro de outras pessoas. E no trabalho é igual. Então eu me dedico bastante ao meu trabalho também. Eu tento treinar sempre, estar o mais apto possível para poder tentar realizar o meu trabalho com a maior segurança possível. E uma coisa que é bem interessante dos dois, assim, uma relação, né, que eu falei que elas têm, não só dessa coisa de perder algumas vidas, mas da concentração. Então, quando eu estou saltando, eu preciso, assim, na hora que eu salto da pedra, eu vou ter uma emoção, né, ou seja, há um medo, todo mundo sente um pouco de medo. A diferença de uma pessoa corajosa para uma pessoa que não é corajosa é você enfrentar esse medo. Não quer, quando alguém me vê lá saltando a pedra, fala, pô, esse cara não tem medo. Eu tenho sim.
A diferença é que eu consigo enfrentar o meu medo e naquele momento ali controlar minhas emoções. Por quê? Eu salto da pedra, eu estou começando a entrar em queda livre. Eu preciso, como eu falei, né, tá numa posição correta, esperar o wingsuit inflar para fazer um posicionamento correto do meu corpo, entrar em voo. Uma vez que eu entro em voo, eu estou, na verdade, num risco enorme, porque eu estou caindo a 200 km por hora, né, numa coisa que eu sei que é perigosa, e ao mesmo tempo eu preciso começar a fazer cálculos. Que cálculos? Se eu for passar perto daquela árvore, como tem no vídeo lá de Hindenburg, né, que eu vou voando no meio de umas árvores assim, próximo ao chão, eu preciso o tempo todo estar calculando, olhando, estou perto demais do chão, preciso, agora é a hora de eu afastar, vou curvar antes, porque o wingsuit não responde imediatamente. Quando você faz uma curva, não tem uma quilha, então a gente faz um side slide, a gente escorrega de lado ali um pouquinho, então eu preciso sempre me anteceder ali aos meus atos e estar calculando. E também calcular o momento que eu vou abrir o meu paraquedas, porque a gente não tem um altímetro para nos dizer a altura da hora de abrir o paraquedas, é tudo no olho. E no meu trabalho não é diferente. Quando eu entro numa favela e tem pessoas atirando contra mim, contra a minha equipe, eu estou lá tomando tiro, eu sei que tem um risco enorme e ao mesmo tempo eu tenho que estar calmo para poder efetuar um tiro com segurança, por ser sniper, fazer um cálculo de vento, cálculo de distância, levar todas essas considerações assim, conseguir enxergar com calma se a pessoa é realmente uma ameaça ou não, se eu tiver que atirar contra ela. Então, eu acho que todo esse controle da mente no momento de estresse, eles se completam. Então, o meu esporte como minha profissão é justamente lidar com momentos de estresse da forma mais calma possível. Tem uma cena no filme Sniper Americano que ficou muito famoso, né, pelo Bradley Cooper, e tem uma das cenas que ele tem uma criança na mira segurando um lançador de bomba, né? Cara, como é pra você ter uma pessoa na tua mira? Então, eu acho que isso é até uma mística assim, né, dentro do sniper. Todo mundo sempre pergunta, né, o que é você atirar, ter uma pessoa na sua mira. Eu diria o seguinte, que o que tem que ser pensado não é que um atirador, né, um sniper, quando ele precisa atirar contra uma pessoa, que ele está tirando a vida da pessoa. Você pode pensar de uma outra maneira, ele está salvando a vida de outra pessoa. Porque quando você precisa atirar em alguém, né, significa que uma outra pessoa está correndo risco de morte ou você mesmo, que é o que o nosso código aí né, penal, a Constituição ali, ela diz, que é a legítima defesa, né? Então, na legítima defesa, você vai agir, né, se alguém tiver tentando tirar a sua vida ou a vida de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa for inocente, obviamente, não estiver dando causa àquilo ali, você pode agir. Então, se por acaso um sniper ele precisa atirar numa pessoa, pelo menos um sniper policial aqui no Rio de Janeiro, ele só vai fazer isso se for para salvar uma outra pessoa, seja ele mesmo ou um colega. Então, assim, eu acho que fica até mais bonito de dizer assim, né? Eu salvei uma pessoa e não tirei a vida de outra pessoa. Se você me permite, Marcelo, tem uma pergunta para fazer assim que é interessante para fazer as pessoas abrirem um pouco a cabeça, né? Que eu gosto de fazer. É o seguinte, se eu perguntar para as pessoas assim, agora, assim, imediato, né? Para falar rápido, qual o sonho da pessoa? Se ela tivesse todo o dinheiro do mundo, todas as possibilidades do mundo, o que você faria? E tem muita gente que tem que parar, pensar, ficar assim, peraí, aí pensa em comprar um carro, alguma, sabe? Não, fica aquela coisa assim, não sabe. Eu sei, eu faria exatamente a mesma coisa, só que eu viajaria mais vezes. Então, assim, eu já vivo o meu sonho, independente de dinheiro, né? Se me dessem todo o dinheiro do mundo, eu continuaria sendo sniper e saltando das pedras. Só que eu faria talvez um pouco mais de vezes, viajaria um pouco mais, aproveitaria mais ainda isso aí. Mas muita gente tem às vezes essa oportunidade, ou a pessoa faz uma pergunta dessa e a pessoa não sabe nem o que é realmente o sonho da vida dela. Eu já estou vivendo meu sonho. Bom, para a galera aí que está assistindo, né, de todos os locais em volta aí que assistem o seu programa, o recado que eu tenho para dar vivam a vida, encontrem os sonhos de vocês e realizem os sonhos, porque os sonhos são para ser vividos. Não adianta a gente só sonhar com eles, não, tem que realizar mesmo. Aproveitem aí bastante o que eu estou falando, porque eu sou uma das poucas pessoas, eu acho que consegue viver plenamente o sonho e não precisa de muito dinheiro para isso não. Se o sonho da pessoa precisar de dinheiro, então corre atrás, ganha dinheiro e vai realizar o sonho. E no terceiro e último bloco, não saiam daí porque tá muito legal.
Cinema com Edu Felistock. Muito bem, bom, na verdade eu comecei em 76 como um assistente de fotografia e depois nunca mais saí, eu estou no audiovisual brasileiro até hoje, né? Tudo foi levando, sabe, uma função dentro do cinema foi me levando para outra função. E foi assim, foi indo, né? Primeiro como fotógrafo, né, de still, né? Eu fotografava cenas dos filmes e tal. E depois, aí eu comecei a ver, falei, poxa, mas eu acho que eu consigo fazer isso aí, hein? Essa coisa de filmar 24 quadros por segundo naquela época, né? Hoje são 24 frames, né, por segundo. E aí eu dei um pulo para a direção de fotografia. Fui para Tinecittà, fiz um curso, né, em Tinecittà, na Itália, em Roma, né? E aí acabei entrando mais nessa coisa da direção de fotografia para cinema, né? Fui projetando, volto para o Brasil, fiz vários filmes não só para televisão, documentários, mas também para cinema. E quando eu percebo, né, como diretor de fotografia, junto de João Calegaro, de Jean Garret, diretores, né, diretores de cinema bem legais, eu percebo, pô, mas eu acho que isso que o Jean Garret está fazendo e que o João Calegaro está fazendo também, eu acho que eu consigo fazer também. Era um garoto meio, né, opa, vamos lá. E acabei entrando para essa atividade de direção. Lá na frente, depois de aquelas grandes paradas que o nosso cinema tem, né, tem umas paradas, tem umas fases. A fase Collor, que parou com o cinema, a gente não produzia mais cinema, não fazia mais cinema. E nessa parada eu fui obrigado a não só fazer mais televisão, mas também como fazer publicidade. Foi o que me sustentou, né? Me deu um ganha-pão, né? E na publicidade é a mesma coisa que o Nereu Cerdeira fala, né? A gente fazia publicidade que era como se fosse jogar num campinho, né? Se preparando para jogar no Maracanã, né? E aí na publicidade me deu a chance de não sair fora do audiovisual, né? De não perder as novidades, de estar sempre treinando, de entender os novos equipamentos, e foi. Só que chega um momento, né, que a publicidade também ela acaba te condicionando num pacote de que você não é o realizador do filme, e sim todos são, a agência, o cliente, enfim, todos que estão naquele filme são os realizadores. E aí existia a vontade de voltar para o cinema, esse cinema mais autoral que eu gosto de fazer, agora mais do que nunca também fazendo cinema autoral. Foi quando eu pensei, puxa, mas como financiar cinema grande, né? Cinema longa-metragem, cinema entretenimento, longa-metragem, né?
E aí que eu comecei a virar produtor. Eu falei, eu acho que a melhor coisa para alguém vender uma ideia seria eu mesmo, como diretor, como roteirista, né? E aí entrei nessa fase de também produtor. Só que é uma coisa bipolar, né? Você é produtor até a página 4, depois você se torna um diretor criativo e mergulha nesse mundo. Mas, como produtor, isso contribui muito também para o diretor. Eu costumo dizer que eu sou um realizador, eu não sou um cineasta, eu sou um realizador de cinema, porque eu gosto de estar em todas as pontas, eu gosto de estar na direção de fotografia, eu gosto da direção de arte, na produção executiva, na produção em geral, na montagem, na sonorização, enfim, na mixagem. Então eu gosto de navegar, né? O meu negócio é vender emoções. Então nós tivemos um grande trauma que foi, sem dúvida, o Collor acabar com o cinema. Mas isso, gente, isso não é nada perto do que nós estamos vivendo hoje, em 2020. Não é nada. Por quê? Porque nós já tínhamos algo muito concreto, muito desenvolvido, algo que estava se aprendendo ainda, mas estava bem desenvolvido, bem avante. Naquela época a Embrafilme não era tão desenvolvida, mas não dá nem para comparar, é 10-0, 10-1, né? Na Embrafilme com o Ancine de hoje. Então, o trauma hoje é muito maior. Existe um revanchismo, né? Uma sabotagem desse governo em cima da nossa querida cultura, nossa indústria de entretenimento, de audiovisual, que é tão grande que hoje, por exemplo, você fala, mas cultura, entretenimento, audiovisual, televisão, cinema, isso não é relevante, tem coisas muito mais importantes. Gente, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo essa loucura da pandemia, o que nós estamos consumindo? Arte, cultura na televisão. A gente não consegue sair. Então, olha só a importância. Imagine só se a gente não tivesse isso. Se a gente não tivesse esse conteúdo. Eu estou falando mundialmente, né? Mundialmente. Então é um conteúdo que é um espelho. Gente, audiovisual brasileiro, audiovisual americano, audiovisual francês, audiovisual da Etiópia, são espelhos da gente, né? Eu não sou contra totalmente o cinema americano, como não sou contra o cinema francês ou nada, eu não sou contra nada. Eu sou a favor do cinema, do audiovisual. E viver hoje nessa situação de bombardeio, onde a Ancine, coitada da Ancine, ela não consegue dar um passo. Ela não consegue dar um passo para frente. Então existem várias verbas já liberadas, entre aspas, só que não caem na conta do projeto, né? Então, assim, mais do que nunca, eu sempre pensei, agora sim, eu sempre pensei que a gente não deve colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Vou nesse clichê mesmo. Clichê em cinema dá certo. Eu sempre falo isso. Não tenha medo de clichê, não. Clichê é gostoso. Tem que inventar, tem que criar, mas não tenha medo de clichê, não. E eu vou nesse clichê, todos os ovos na mesma cesta. Então, o que acontece? Eu, junto com uma equipe, nós criamos o nosso próprio fundo, né? Um fundo que a gente fica um pouco independente da mesma fila, do mesmo balcão das leis do audiovisual. Que isso, por incrível que pareça, você precisa ter muito dinheiro, você tem que ter muita gente preparada para formatar os projetos, para entender as leis. É uma loucura, você tem que ter uma equipe de pelo menos 6 pessoas. Imagine isso, um filme que demora 2, 3 anos para ser realizado. Imagine você uma equipe de 6, 7 pessoas remunerando elas durante 3 anos, gente. Então, outras formas de fazer audiovisual, né? Eu imagino hoje uma coisa que me atrai muito e que eu sou purista, porque eu adoro ver o cinema na tela grande, adoro, mas cinema não é só exibir o seu produto audiovisual numa tela grande, não é. Na minha opinião, tem o streaming, tem a internet, tem os canais por assinatura, e ali está o nosso cinema. Já que hoje, em qualquer Casas de Bahia, né, você encontra uma TV incrível, com alta qualidade e alto som por
500 reais e vai parcelar em 300 vezes, mas claro, tem outras prioridades também, tem gente que não tem nem 100 reais para comer, mas imagine pagar 40 reais, 45 reais no ingresso. Então é complicado você pensar que só existe uma forma de exibição de cinema. Não, tá aí a internet é nossa e a gente precisa pensar em conteúdo para a internet sem falar, sem nomenclaturas, sem falar, olha, isso não é cinema, isso tem para a internet, ou tem para TV a cabo, isso TV assinatura, isso não é internet. Não, isso não é cinema, isso é sim cinema, é cinema sim. A gente precisa criar, hoje é democrático. Você tem a câmera celular, você tem uma DSLR, que são as câmeras fotográficas, todas elas com qualidade. Você sim, se você tem talento dramatúrgico, você sabe contar uma história, você conta essa história com o celular, sem dúvida. Existem vários. Clica aí, filmes que foram feitos com iPhone. Putz, tem um monte, né? Então eu sempre observo assim, que a gente vai ter que reaprender algumas coisas. A gente não pode ficar mole esperando a Ancine, por exemplo, ser recuperada, porque ela está sob ataque. O cinema nacional está sob ataque, a arte está sob ataque no Brasil, o audiovisual está perdendo. Daqui a pouco a gente não vai ter mais conteúdo para vender. O número de pessoas que trabalham no nosso audiovisual é incrível, é uma loucura. Aqui em Brasília, que eu estava fazendo um filme, né? Nós estamos rodando, estava dirigindo e produzindo, e o roteiro é do Eric de Castro, e estou dividindo também a direção com ele, e a gente estava filmando quando aconteceu a pandemia, e a gente teve que parar, 2 semanas paramos, e agora só vamos retomar quando tudo ficar em paz, né? Agora, eram mais de 58 pessoas, a gente chegava até 65 pessoas dentro de um set que pararam de trabalhar. Pessoas que eu digo não são intelectuais, não são, sabe, não tem esse cargo elevado, diretores, não, eletricista, motoristas, pessoal do catering, gente, é tanta gente, ajudantes, então, assim, são pessoas que precisam trabalhar para sobreviver. Então, o audiovisual não é simplesmente um requinte, entendeu? Não é de uma classe burguesa, não, o audiovisual é uma indústria incrível, que, porra, emprega muita gente, né? Então, eu só digo o seguinte, a gente precisa se reinventar. Agora nós vamos ver um novo mundo e um novo audiovisual brasileiro, e a gente precisa entender que cinema, que Brasil e que mundo que a gente precisa, né? É impossível não falar de política, né? Mas eu vou dar uma pincelada rápida, né? Porque esses grandes cargos, não vou falar quais, grandes cargos que poderiam sim ajudar o audiovisual brasileiro, indústria, a voltar a funcionar, essas pessoas foram colocadas mais como um bibelôs, como pessoas que não sabem exatamente como funciona. Tem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de produzir nada na vida, produzir audiovisual, né? Então eu vejo uma sabotagem, a contratação de pessoas simplesmente porque são notórias em outra atividade dentro do audiovisual, mas não da atividade produtiva, da atividade criativa já foi provado que é boa, ok, mas e da produtiva, gente, produzir um filme, tocar uma empresa de filmes não é assim fácil. Então eu só coloco dessa forma. Realmente é um boicote, na verdade é um instrumento lá para poder, sem dúvida, destruir cada vez mais e travar mais a nossa indústria, né? Isso é muito chato, porque tem pessoas que elas vivem disso. Como eu disse, eletricistas, maquinistas, a gente tem o pessoal dos motoristas das vans, gente, a gente tem o pessoal do catering, da alimentação, a gente tem os aderecistas, a gente tem pessoas que têm famílias, todos nós temos famílias, a gente precisa viver. Então, quer dizer, como cessar, assim, uma indústria e pronto? Mas eu digo isso porque já estava acontecendo antes da pandemia, isso. Não é agora, olha, agora vocês precisam compreender, porque está tudo parado e tal. Não, gente, entendeu? Essa sabotagem do audiovisual, da indústria do audiovisual brasileira, já estava acontecendo há muito tempo.
entendeu? Muito tempo mesmo já, tem mais de 1 ano e meio. E isso é muito triste. Agora eu penso, como é que vai ser para essas pessoas? Elas vão ter que fazer outro tipo de atividade. Mas é complicado, como assim, né? As pessoas se especializam durante anos para ser um aderecista, entendeu? Anos para fazer uma câmera ou fazer um som. Como vai ser isso, né? Os motoristas vão sair, vão procurar outro tipo de coisa, de dirigir automóveis, mas é difícil também, se cessa uma indústria. Imagine quantas pessoas no mercado, entendeu? Desempregadas por aí, procurando o mesmo emprego. É um absurdo, né? Um absurdo a gente verificar que estamos sendo boicotados por aqueles que mais deveriam nos cuidar nesse instante, né? E é um erro dizer que somos privilegiados porque a gente tem dinheiro público, né? A gente trabalha com dinheiro público. Quem fala isso é porque não sabe exatamente nada sobre o audiovisual, financiamento do audiovisual brasileiro. Se a gente for levar em consideração realmente, ao fundo, a gente verifica que hoje, começou com dinheiro público, sim, a financiar o audiovisual brasileiro, mas hoje, com o fundo setorial, hoje não, antes, né? Hoje não está acontecendo nada. O fundo setorial, ele se realimenta. O fundo setorial existe por causa do Condecine, que é uma taxa que todos os filmes, americanos, gringos, qualquer filme, entendeu? Tem que pagar para poder ser exibido. Então, assim, é com esse valor, e é com esse valor que a gente produzia, que a gente financiava nossos filmes. E desse valor, um valor significante de 25% a 35%, ele vai para outras finalidades, como o imposto. Ele vai para o governo e o governo vai destinar para ele, onde é que vai ser, na saúde, se ele vai para a segurança, entendeu? Então, assim, o audiovisual brasileiro, além de se autofinanciar, ele também contribui para as coisas importantes de primeira necessidade, né? Sem dúvida, as prioridades, né? Saúde, educação, enfim. Então a gente precisa verificar e entender mais. Falta a gente explicar de uma forma muito simples como funciona, porque senão sempre vai parecer que a gente está ali mamando na teta, né? Não existe isso, mamando na teta. Somos trabalhadores. O dia a dia da produção é uma loucura. A gente começa às 6 e termina à meia-noite. E quando não começa à meia-noite, termina às 6 trabalhando. Incrivelmente, é o tempo todo. É uma indústria, gente. É uma linha de produção. Então, são trabalhadores. Então, a gente tem que levar em consideração isso. E são trabalhadores tão importantes como a indústria montadora de automóveis ou a indústria de cimento. Enfim, somos nós. Entendeu? Eu tenho certeza que esses mesmos dirigentes, esses governantes que tanto falam, tanto agridem a gente do audiovisual, da cultura, eu tenho certeza que eles chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é ligar a televisão e assistir um filme feito por nós, ou então ouvir um rádio, entende? Ou ir no teatro. Então, assim, durante o dia acabam com a gente e à noite vão usufruir do que a gente cria, do que a gente produz. Então é uma incoerência tão grande, né? E somos nós libertados, né, de tudo isso. Nós artistas não temos lado, nem esquerda, nem direita, nem nada. Eu costumo dizer que o real artista é o que é o anarquista, sim, uma utopia é o anarquismo, mas é que é a forma de observar o que é bom para cá, o que é bom para lá, e o que mistura tudo e vai, pum, entendeu? Então, isso, não tem essa coisa partidária. A gente sempre reclamou, né? O Brasil, não fala sobre política, os brasileiros estão só futebol e novela, e de repente a gente começou a falar de política, gente, né? A gente começou a falar e não para mais. Sim, temos que pesar, temos que peneirar, temos que fazer o filtro, né? Senão todo mundo fica louco, mas, ei, são os novos tempos. Os dirigentes, eles precisam entender isso, que eles precisam ouvir o povo. Mas não ouvir o povo simplesmente para ser reeleito. Não, a sabedoria do povo pede isso, cara. Pede isso. Então, a indústria audiovisual brasileira é um brinco, é um brilho, é uma coisa incrível. Olha só as fronteiras que ela abre com o mundo. Quando a gente vai para um festival com nossos filmes, gente, as pessoas ficam sabendo
o que é o Brasil a partir dos nossos filmes. Então tem que ter essa observação, mais do que tudo, o respeito com os trabalhadores do audiovisual brasileiro. Existem várias técnicas, né, de preparação. O ator, ele faz um mergulho, um laboratório, às vezes com uma personagem X, Y, Z, para entender. Vai fazer um carvoeiro, ele vai lá, vai entender o que é, como é que é isso. Vai fazer um policial, vai lá, faz treinamento para entender. E como é que faz o diretor? O diretor, no meu caso, entendeu? No meu caso, eu também sou documentarista. Então, a melhor coisa, na minha opinião, é você rodar documentários e rodar filmes de ficção. Rodando um documentário, você tem essa coisa próxima dos objetos, das pessoas, entende? Da vida, como ela é. Entende? Isso é interessante. Por quê? Porque quando você sai do documentário e vai para a ficção, lá no set da ficção, eu, por exemplo, me sinto muito à vontade de saber que eu estou fazendo uma cena, estou filmando uma cena, e sei que ela é verdadeira, que eu já vi aquela cena, que isso aconteceu, entende? Então, a minha preparação é exatamente essa, rodar documentários. Por exemplo, para fazer o filme Cano Cerrado e para fazer o filme Amado, antes disso, eu rodei o filme Cracolândia. Fiquei 4 anos dentro da Cracolândia, filmando, conversando com as pessoas. A equipe, que eram 35 pessoas, ela foi reduzindo, ficou uma pessoa, fui eu. Aí eu ficava lá filmando com iPhone, com câmerazinhas pequenas, e observando e tentando entender o que era aquela realidade. Mas quando você chega com uma equipe enorme, você acaba modificando o cenário do que você está filmando. Então, o mais gostoso e o mais genial é todas as cenas que, quando eu estava sozinho, ou então estava com 2 pessoas, foram as cenas melhores, porque eram mais espontâneas. Porque a gente chega com uma câmera, um documentarista, a gente muda, as pessoas mudam. Você faz uma pergunta com a câmera e depois você vira e faz a mesma pergunta, ela muda, essa resposta é outra, são respostas diferentes. Então, isso tudo não para conhecer plenamente o ser humano, que é impossível, mas ter essas sensações, essa navegação, né, do mundo humano, né? Aí sim você consegue tirar isso um pouco e ir para a ficção. Então esse é o preparo. E um dos maiores preparos, sem dúvida, é esse, no meu caso. Agora, muita gente pergunta para mim assim, Edu, para ser um realizador de cinema eu preciso ver muitos filmes? Eu falo, olha, antes de ser um realizador de cinema, antes de ver muitos filmes, você tem que ler e muito. Ler tudo. Bula de remédio. Vai lendo, leia. A gente precisa ler. Porque assim, hoje a gente vê no Brasil, as pessoas conseguem ler, mas elas não interpretam o texto, né? Então, como assim você vai transferir do papel, do roteiro, para a cena, né? Então, a leitura, nesse processo, a primeira etapa, para depois você começar a ver filmes. E às vezes eu falo, olha, você tem que ver filmes com som, só o som, só a imagem. A gente tem que ir fazendo esse descondicionamento de conceitos, né? E entrar, porque assim, cinema não é só aquela coisa de elaboração da câmera que vem e ela vai, não. É muito mais do que isso. Não precisa, às vezes, tem essa câmera que vem e tal. Às vezes, entendeu? A expressão facial do ator, da atriz, supera qualquer maquinaria, qualquer efeito especial. O que eu digo é assim, os nossos filmes, tá fácil, é só entrar no Facebook e você fica sabendo ali, né? Se eles estão em plataforma X, Y, Z, tá na Sony, na Universal, no Now, né? Então no Netflix, existem, todos os nossos filmes estão em vários lugares. Então é legal acompanhar pelo Facebook do Edu Felistock, que é mais fácil ali, porque eu mantenho mais rápido ali a comunicação. E fica atento, porque muitas vezes a gente libera os links assim gratuitamente, né, de alguns filmes, né? Então fica ligado, que depois a gente libera e acaba depois, no final, fazendo no próprio dia, 2 dias depois, a gente faz uma
uma live debate. Então é bacana, você assiste o filme e depois faz as perguntas se você quiser com os realizadores. A gente está fazendo isso funcionando, tá bem bacana, né? Geralmente é feito isso em festivais, a gente exibe o filme em tela grande e logo depois a gente faz o debate com o público. E agora a gente tem essa chance, a gente libera o filme, você assiste em casa, quietinho, bonitinho, e depois entra na live e fala com a gente lá.